Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina Legislação Penal Extravagante. Nesse final de tarde, início de noite de hoje, nós vamos conversar a respeito da legislação antidrogas atualmente vigente no nosso país, a famosa Lei 11.343/2006, a nossa Lei Antidrogas. Primeiramente, cabe salientar que, diante da legislação antidrogas do Brasil, nós temos um típico exemplo de norma penal em branco, de natureza heterogênea, no sentido de que a lei antidrogas, ela não especifica exatamente o que vem a ser droga. O que é droga no sentido da lei 11.343? A definição de droga que a nossa lei antidrogas traz, ela faz expressa menção à especificação legal a ser eventualmente arrolada em lista atualizada periodicamente pelo Poder Executivo da União. Ou seja, quem na realidade diz o que é droga, certo? Eu já mandei, viu, Vinícius, pelo SIGA. Já mandei. Mandei o link da aula pelo SIGA e mandei pela tutoria de legislação penal extravagante para alguns alunos que pagam a disciplina. Mandei já há algum tempo pelo SIGA. Mas, como eu estava dizendo, no tocante à nossa legislação antidrogas, nós temos um exemplo de lei penal em branco de natureza heterogênea, no sentido de que a Lei 11.343 não define o que vem a ser substância ilícita entorpecente. Na realidade, essa missão é entregue a uma portaria da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e estabelece periodicamente o que vem a ser, nos termos da Anvisa, substância entorpecente ou psicotrópica, certo? A portaria da Anvisa, que denomina que tal ou qual substância vem a ser um entorpecente ou um psicotrópico, é o que, na realidade, caracteriza o que vem a ser droga no sentido da Lei 11.343. De modo que o referido dispositivo legal não faz referência, não faz menção à definição do que vem a ser droga. E o interessante é que a Lei 11.343, ela nem diz o que é droga, certo? Nem diz qual é a quantidade suficiente de entorpecente para caracterizar a mera posse de droga para consumo próprio, certo? E o tráfico de entorpecentes, respectivamente, os artigos 28 e 33 da Lei 11.343. É interessante que se confere um grau de discricionariedade enorme ao hermeneuta, se confere um grau de discricionariedade tremenda ao juiz, certo? No tocante ao que vem a ser tráfico e ao que vem a ser a mera posse para consumo próprio. De modo que isso irá depender das circunstâncias inerentes a cada caso concreto, a cada situação específica. Não há uma medida, por exemplo, 500 gramas de tal substância ou 50 gramas de tal substância configura ou não configura tráfico de drogas, certo? De acordo com a nossa lei antidrogas, de acordo com a Lei 11.343, considera-se como sendo drogas todas aquelas substâncias capazes de induzir a dependência de acordo com as especificações legais periodicamente arroladas nessas listas que são prolatadas por parte do Poder Executivo da União, mais especificamente pela Agência Nacional
de vigilância sanitária, certo? Pela Anvisa, que periodicamente estabelece o que vem a ser substância psicotrópica, o que vem a ser substância ilícita entorpecente. Aqui cabe uma consideração até interessante. A substância conhecida como loló, o cheirinho da loló, muito consumida no período carnavalesco, ela seria ou não uma substância ilícita entorpecente à luz da Lei 11.343? Não. Por quê? Nem o éter, nem o cloroforme, nem o álcool etílico, que são as substâncias que produzem aquele tipo de produto, juntamente com uma essência, geralmente aquelas balas, aqueles confeitos, rolls, de menta, aquelas substâncias de cheiro forte, certo? Nenhuma dessas substâncias está especificada na Anvisa como sendo droga. Ou seja, o consumo desse tipo de produto não se enquadra na definição legal do artigo 28. E a venda desse produto também não caracteriza o crime do artigo 33, certo? E existe farto entendimento jurisprudencial acerca disso, certo? Inclusive, parte da doutrina da jurisprudência entende pela prática de outro delito, certo? De outra espécie delitiva que nada tem a ver com a lei, nada tem a ver com a Lei 11.343, com a nossa lei antidrogas, mas sim lá com o artigo 278 do Código Penal, certo? O artigo 278 do Código Penal fala em fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender, ou de qualquer forma entregar a consumo, coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação a fim medicinal. Atrai no preceito secundário uma pena de detenção de 1 a 3 anos, certo? Existem vários entendimentos jurisprudenciais nesse sentido, porque as substâncias que compõem a loló, elas não se encontram na portaria da Anvisa que define o que vem a ser substância ilícita entorpecente. E interessante, a questão do lança-perfume. Durante um curto espaço de tempo, essa substância, o cloreto de etila, certo? O cloreto de etila é a substância básica, o componente básico do chamado lança-perfume, certo? Lança-perfume que vem a ser, inclusive, utilizado em alguns países aqui da América Latina, sobretudo na Argentina, como desodorizador de ambiente, como bom ar, certo? E que aqui tem outro sentido, tem o sentido de entorpecente, de psicotrópico, de estupefaciente, né? Como o cloreto de etila, ele se encontra nessa lista da Anvisa, que determina o que vem a ser substância ilícita entorpecente, a venda de lança-perfume caracteriza o crime do artigo 33 da Lei 11.343, caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, certo? Porque o cloreto de etila é considerado substância ilícita entorpecente. O interessante é que durante um curto espaço de tempo, salvo engano, entre 2008 e 2009, o cloreto de etila saiu dessa lista. E aí, em razão da retroatividade e da ultratividade da lei mais benéfica, certo? Durante esse curto espaço de tempo, o enquadramento legal de quem vendia, transportava, fornecia,
Enfim, quem traficava lança-perfume seria não o do tipo penal do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, certo? O crime de tráfico de drogas, mas sim o de mero contrabando. Interessante. Durante esse curto espaço de tempo houve esse entendimento jurisprudencial, mas hoje é pacificada há muitos anos, inclusive, que o lança-perfume vem a ser uma substância ilícita entorpecente e a sua comercialização, ela caracteriza o crime do artigo 33 da Lei de Entorpecentes. Né? Interessante essa questão de que é o primeiro ponto a ser debatido no tocante à Lei 11.343, vem a ser justamente o fato dela ser uma norma penal em branco, de natureza heterogênea, certo? Na medida que se exige uma especificidade inerente ao Poder Executivo Federal, qual seja uma portaria da Anvisa, órgão submetido, obviamente, ao Ministério da Saúde, discipline o que vem a ser ou não substância ilícita entorpecente. Né? Um aspecto particularmente interessante, um aspecto peculiar da nossa lei antidrogas, da lei 11.343, que inclusive instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o chamado SISNAD, no sentido da criação de medidas para a prevenção do uso indevido de substâncias ilícitas entorpecentes e a eventual reinserção social dos dependentes químicos. E aí há que se sopesar o fato de que a drogadição, que a dependência química, ela é muito mais um problema de saúde, ela é muito mais um problema social do que propriamente um problema de ordem jurídico-penal, no sentido de que o consumo de entorpecentes trata-se de um gravíssimo problema de saúde pública, um problema que atinge uma enormidade de pessoas, certo? Trazendo, inclusive, toda uma série de prejuízos das mais variadas montas. É indiscutível o aumento da criminalidade intrinsecamente associada ao tráfico de drogas, em razão dessa questão da drogadição, certo? O artigo 66 da Lei Antidrogas, certo? Ele especifica que, para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes psicotrópicas, precursoras e outras, sob controle especial da portaria SVS-MS, a portaria da Anvisa, do Ministério da Saúde, número 344, de 12 de maio de 1998. Essa portaria ela é costumeiramente atualizada e é ela que realmente determina o que vem a ser substância ilícita entorpecente. Né? É ela que vem a determinar o que é droga no sentido da Lei 11.343, certo? Ainda que outras substâncias elas venham a proporcionar dependência física e química, certo? Ainda que elas venham a produzir realmente dependência, se elas não forem arroladas nessa lista, periodicamente editada pela Anvisa, periodicamente publicada pelo Ministério da Saúde, elas não serão, nos termos da nossa legislação antidrogas, consideradas como sendo substâncias ilícitas entorpecentes, certo? Outro ponto importantíssimo que nós não podemos deixar de debater na nossa aula de hoje. Diferentemente do que alguns equivocadamente supõem,
não ocorreu a descriminalização da conduta do delito de porte de droga para uso próprio, certo? O artigo 28 da Lei 11.343 continua contendo um tipo penal, certo? Na realidade, o que aconteceu foi outro instituto jurídico. O que houve foi a despenalização da conduta, no sentido de, nos termos utilizados pelo legislador penal, promover a educação do usuário de drogas, certo? O artigo 28 não traz, obviamente, uma conduta lícita. Nós continuamos a ter o tráfico de drogas como sendo um delito. Continua sendo um crime. O que houve foi... boa tarde, Jurandir. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Vinícius Medeiros e Oliveira. Boa tarde a todos e a todas, pessoal. Eu comecei a aula e vocês foram entrando e eu não os cumprimentei devidamente. Uma boa tarde, sintam-se todos e todas devidamente cumprimentados, meus caros amigos e minhas caras amigas. Gente, mas como eu estava dizendo, o artigo 28 da nossa Lei 11.343 continua trazendo um tipo penal, continua trazendo um delito, certo? Não houve a descriminalização do consumo de entorpecentes, ao contrário do que muita gente equivocadamente supõe, certo? Na realidade, houve uma despenalização no sentido de que não há mais, no tocante a esse tipo penal do artigo 28, prestem bastante atenção, a imposição de pena privativa de liberdade, certo? Mas vamos ao que diz o artigo 28 da Lei 11.343. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Penas. Se existe pena, existe uma infração penal. Né? Existe uma infração penal. E uma infração penal de qual natureza? Criminosa. Vamos fazer um retorno aqui à teoria geral do crime. Vamos àquele conceito normativo de crime, certo? O que é crime? Crime é aquilo que a lei define como sendo crime. Não é verdade? Pelo princípio da estrita legalidade. Pelo princípio da estrita legalidade, o que é crime? Aquilo que a lei define como crime. Certo? E o crime é uma das espécies, certo? Dentro da nossa sistemática. Nós utilizamos no direito penal brasileiro uma sistemática dúplice. Uma sistemática que classifica as infrações penais em crimes, que são as infrações penais de maior lesividade social, e contravenções penais, que são aquelas infrações penais de menor lesividade social. Certo? Nós temos crimes e nós temos contravenções. Nós temos, portanto, infrações penais que atraem penas, que podem ser privativas de liberdade, restritivas de direitos e a pena de multa, que é uma pena de natureza essencialmente pecuniária. Certo? Não há, gente, no tocante ao artigo 28 da Lei 11.343, a imposição de pena privativa de liberdade. Mas essa despenalização, vejam bem, meninos e meninas, essa despenalização no tocante ao consumo, certo? No tocante à conduta relacionada pelo artigo 28 na nossa Lei 11.343, certo? O indivíduo que adquire e guarda, são vários verbos.
adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, certo? Drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1º, advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2º, prestação de serviços à comunidade. Inciso 3º, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. De toda forma, é indubitável que o legislador penal brasileiro continuou trazendo sanções penais a essas condutas. Em que pesem essas sanções penais, elas não assumirem mais a natureza de penas deambulatórias, de penas privativas de liberdade, certo? Mas, de toda sorte, o artigo 28 da Lei 11.343 continua trazendo sanções penais, certo? E, de acordo com o talante do magistrado, do hermeneuta, diante do caso concreto, diante da situação específica que realmente tiver surgido na espécie, certo? Deverá decidir se a conduta praticada pelo agente... Por isso que eu disse no começo da aula, existe uma discricionariedade absurda, certo? Por quê? Quem é que define se a conduta praticada pelo agente enquadra-se no artigo 28, certo? Que não foi descriminalizado, não houve a descriminalização do porte de droga para consumo próprio, certo? Ou do crime de tráfico de drogas. Inclusive, gente, o crime lá do artigo 33 da Lei 11.343 trata-se de um crime equiparado, vejam só, senhoras e senhores, a um crime hediondo. Ou seja, a depender da situação, o sujeito pode ou cometer uma infração penal que sequer atrai pena privativa de liberdade, ou então ser enquadrado em um crime que é equiparado a crime hediondo, e cuja pena mínima é de 5 anos de reclusão. O tráfico de drogas traz uma pena mínima de 5 anos, traz uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. Detalhe, como geralmente o tráfico de drogas, o crime do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, sabe? Ele geralmente vem associado ao crime de associação ao tráfico, certo? Interessante que, pelo princípio da especialidade, né? Nós temos uma forma, dentro da Lei 11.343, nós temos uma forma especializada de associação criminosa. A antiga quadrilha ou bando, lá do 288, sabe? Interessante que aqui nós temos uma forma especializada do crime de associação criminosa, certo? O antigo quadrilha ou bando, certo? E no tocante à associação criminosa, há a exigência de 3 ou mais pessoas reunidas com o fim específico de cometer crimes. Nós temos 2 elementos que caracterizam esse crime. Um elemento de natureza, digamos assim, subjetiva, a presença de 3 ou mais indivíduos, e outro de natureza objetiva, que é o fim específico de cometer ilícitos, né? De cometer ilícitos penais, de cometer crime, né? Aqui, na Lei 11.343,
a gente tem lá no artigo 35 uma forma especializada, certo, de associação criminosa, certo, que exige não três, certo? Não três, mas sim apenas dois indivíduos reunidos com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, certo? O artigo 35 da Lei 11.342 fala: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º e 34, certo? Desta lei. Ou seja, que atrai uma pena de 3 a 10 anos. Como geralmente o tráfico de drogas ele não é praticado sozinho, geralmente quem trafica drogas trafica com alguém, certo? Você tem 5 do artigo 33, você tem 5 anos de pena mínima, certo? Com 3 anos de pena mínima pela associação. Ou seja, você tem, no mínimo, uma pena, certo? De 8 anos de reclusão. Inicialmente, evidentemente, a ser cumprido em regime fechado, certo? A depender do entendimento do magistrado, vocês estão entendendo o grau de discricionariedade que a Lei 11.343 concedeu ao hermeneuta, ao intérprete da norma penal incriminadora, o nível absurdo de discricionariedade. É muito famosa na crônica policial e midiática brasileira o exemplo de um certo artista, eu não vou falar o nome dele, mas, enfim, um artista global, um famoso ator de telenovelas, que há alguns anos atrás foi preso com um tijolo, um tijolo de maconha. Mais de 1 quilo de maconha, quantidade. E a juíza, devia ser fã dele, não sei, caracterizou a conduta como sendo a do artigo 28. Sobre o artigo 28 aqui, cabe uma colocação interessante. Existe uma crítica profunda no tocante ao artigo 28 da Lei 11.343, no que diz respeito ao princípio da alteridade. Vocês lembram do princípio da alteridade, lógico, né? O direito penal se preocupa com condutas que sejam lesivas aos bens, aos interesses jurídicos penalmente resguardados de outrem. Não se pune condutas meramente íntimas, certo? Não se pune a mera ideação criminosa, nem se pune tampouco a autolesão. A autolesão, por óbvio, trata-se de um irrelevante penal. Certo? Por isso que alguns detratores da criminalização do consumo de entorpecentes fazem alusão ao princípio da alteridade, dizendo que o artigo 28 da Lei 11.343 ele fere o princípio da alteridade. A criminalização do consumo de entorpecentes fere o princípio da alteridade, tendo em vista que o indivíduo que consome drogas, teoricamente, como diz a sabedoria popular, só faz mal a ele mesmo. Né? Isso é um pouco questionável quando você leva em consideração os que orbitam em torno das pessoas que são dependentes químicos. Né? Os familiares das pessoas, por exemplo, que consomem substâncias ilícitas entorpecentes. E como sofrem as famílias dessas pessoas, não é? Como sofrem. Mas, particularmente,
Eu me inclino ao posicionamento de que a questão da dependência química, a questão da drogadição, como a questão do alcoolismo, como a questão do tabagismo, são graves problemas de saúde pública. Nós estamos diante de questões alusivas a problemas graves de dependência química e física. E não a questões atinentes ao mero dolo, à mera vontade livre e consciente. Ah, eu vou consumir droga. Como se fosse uma opção. Como se fosse uma manifestação anímica da vontade do indivíduo. E não um problema seríssimo de dependência. Numa sociedade que, venhamos e convenhamos, meus amigos e minhas amigas, todos nós somos dependentes de alguma substância química. Uns de café, outros de chocolate, outros de Lexotan, outros de cocaína, outros de crack. Eu li certa feita o artigo de um grande amigo meu, que é um juiz garantista, muito bacana, ele, um grande estudioso, doutor pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, Potiguar, até meu contemporâneo de faculdade. Quando eu entrei na faculdade, ele era o presidente do centro acadêmico do curso de Direito. Rosivaldo Toscano Júnior, ele é juiz atualmente da segunda vara criminal no foro Varela Barca, que é o foro da Zona Norte, lá em Natal. Rosivaldo escreveu um texto interessante uma vez sobre isso, dizendo que o drogado de classe média que tinha acesso a plano de saúde, a condição de pagar um psiquiatra, se viciava em Lexotan, em Rivotril. O drogado pobre é fumar pedra. Até que ponto é outra questão que a gente precisa levantar. É outra discussão que eu acho que merece uma apreciação profunda do ponto de vista jurídico, do ponto de vista médico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico. Até que ponto, vejam só as senhoras e os senhores, até que ponto a gente não precisa debater acerca da descriminalização ou não do consumo de entorpecentes e até que ponto a guerra às drogas é muito mais nociva, causa muito mais vítimas do que a própria drogadição. A gente vem aí num enfrentamento profundo, desde o final dos anos 70, a gente vem num enfrentamento profundo ao tráfico de drogas. Não só aqui, mas em muitos outros países, sobretudo nos Estados Unidos. E a cada ano que passa, as pessoas consomem mais e mais e mais e mais substâncias ilícitas entorpecentes. Será que não é o caso de se pensar, de se refletir, que a guerra às drogas, com todos os seus inúmeros prejuízos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista militar, sob todos os pontos de vista, a gente vê uma sociedade dilacerada pela violência, como a sociedade mexicana, como a sociedade colombiana nos anos 80 e 90, como a sociedade brasileira. Uma sociedade dilacerada pela violência. Professor, desculpe a interrupção, é porque aqui está chovendo e está tendo. Minha conexão já está péssima no Wi-Fi, não está funcionando mais. E meus dados móveis estão acabando, então eu vou precisar sair da aula, tá certo? Ô, minha flor, é uma pena, mas não se preocupe não, que está sendo gravada e eu vou postar no YouTube e no Cigarra. Tá certo? Obrigada, professor, peço desculpas. Pois um cheiro, minha linda. Que Deus lhe abençoe.
Felicidades para vocês. Amém, a nós todos. Tchau. Gente, como eu estava dizendo, até que ponto a guerra às drogas ela não é mais nociva do que a própria drogadição? E será que a descriminalização interessa ao tráfico de entorpecentes? Mas é óbvio que não. Mas é claro que o tráfico de drogas, ele quer que as drogas continuem sendo ilícitas. Porque se elas não forem ilícitas, elas não serão tão caras. E a questão do fascínio que o proibido exerce sobre o ser humano. E a prova disso, gente, entre 1919 e 1933, na chamada Prohibition, lá nos Estados Unidos, na chamada Lei Seca, nunca se bebeu tanto, em que pese o consumo de bebida alcoólica ter sido proibido. Muitos das grandes organizações criminosas norte-americanas, como a Cosa Nostra, por exemplo, a máfia ítalo-americana de origem siciliana, né? Elas enriqueceram gangues de mafiosos italianos, judeus e irlandeses, enriqueceram graças à lei seca. Né? Graças à lei seca. Aí até que ponto a gente não tem que parar e pensar, será que não é o enfrentamento que a gente tem feito, não tem sido um enfrentamento equivocado? Até que ponto esse enfrentamento ele não tem sido voltado para um viés proibitivo, quando na realidade se nós optássemos por um viés pedagógico, educativo, de prevenção ao consumo, e eu digo sempre, gente, o ProERD, eu bato palmas ao ProERD, sabe, aquele programa extraordinário mantido pela Polícia Militar e outras entidades no tocante à questão da prevenção das drogas, até que ponto o ProERD, por exemplo, não surte dentro do esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, família, escola, várias entidades da sociedade, até que ponto o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o ProERD, até que ponto o ProERD não é muito mais eficaz do que o combate feito sem nenhum demérito, claro, ao policiamento ostensivo no combate às drogas, não é? São essas questões que precisam ser levantadas urgentemente pela nossa sociedade, certo? Agora, voltando aqui à questão dessa discricionariedade. O magistrado é quem decide se a conduta praticada pelo agente foi a do consumo, né, a posse de drogas para consumo próprio, ou o tráfico de drogas. Quais são os critérios que ele deve observar? A natureza e a quantidade da substância é o primeiro critério, né? É a quantidade, sobretudo. O local e as condições em que se desenvolveu a ação. Evidentemente que se o sujeito foi encontrado com uma quantidade expressiva de droga, com balança de precisão, dinheiro fracionado, num local que é notória e publicamente conhecido como boca de fumo, fica difícil o enquadramento como consumo. Né? As próprias circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como a sua conduta, os seus antecedentes, as circunstâncias subjetivas, embora o direito penal não possa estereotipar pessoas, não é porque o indivíduo fora uma vez condenado por tráfico de drogas que necessariamente, naquela circunstância específica, ele estaria traficando drogas. Poderia ser um dependente químico e, eventualmente, naquela circunstância,
foi preso com uma certa quantidade de droga, tendo ele anteriormente sido condenado por tráfico de entorpecentes, pelo artigo 33. Mas são esses parâmetros, enfim, eu vou postar, gente, esse roteiro no nosso Siga. São esses parâmetros, enfim, que devem nortear, que devem respaldar a escolha a ser feita por parte do magistrado, no tocante ao enquadramento legal da conduta, se a conduta do artigo 28 ou se a conduta do artigo 33 ou 34 e juntamente com o 35, né, que é a associação da Lei 11.343. Né? A condenação por tráfico de drogas, ela traz toda uma série de deméritos pela equiparação que esse delito, crime dos mais graves, dos mais perniciosos, crime cujas consequências no sentido da ofensividade, da lesividade social, estão entre as mais terríveis, né? Entre as mais deletérias que se possa imaginar, em razão de todas as consequências negativas advindas do tráfico de drogas. Todos nós sabemos as consequências funestas que o tráfico de substâncias ilícitas, entorpecentes, atrai à sociedade, a destruição das famílias, a destruição da juventude envenenada pelo vício, sabe? O rol de delitos que vem a reboque do tráfico de drogas, todas essas circunstâncias negativas que vêm acopladas ao tráfico de drogas, que é naturalmente uma atividade parasitária, uma atividade que atrai a destruição da vida das pessoas que são vitimadas pelo tráfico de drogas, que acabam, infelizmente, vindo a sofrer as consequências nefastas da drogadição. E, em razão disso, existe toda uma série de consequências negativas para o condenado que venha a ser o condenado que venha a ser sentenciado pela prática desse crime do artigo 33 do tráfico de entorpecentes, né? Além da sanção penal altíssima, né? Como eu disse, somada a pena pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico, nós temos aí uma sanção penal de, no mínimo, 8 anos de reclusão. Né? Além disso, existem diversos outros deméritos, por exemplo, no tocante à concessão do livramento condicional, só se dá com 2/3 da pena. Né? Inclusive, existe a vedação legalmente explícita à concessão do livramento condicional quando o indivíduo é reincidente específico em tráfico de drogas. Em razão da equiparação, nos termos da Lei 8.072, ao crime de tráfico de entorpecentes, a natureza de crime hediondo. Em razão disso, há essa vedação legal, a concessão do benefício do livramento condicional quando o agente for reincidente específico no tráfico de drogas. É interessante, voltando aqui ao artigo 28, voltando aqui ao consumo ao porte para consumo próprio. Não se impõe mais a prisão em flagrante do usuário, certo?
em razão da despenalização da conduta, no sentido de que não faz, não tem nenhuma lógica, não faz mais sentido o indivíduo permanecer preso por um delito que, embora continue sendo crime, como eu disse, em que pese alguns equivocadamente acharem que não é mais crime, continua sendo crime, apenas não atrai mais pena privativa de liberdade. Mas se ele não atrai mais pena privativa de liberdade, qual é o sentido da manutenção da prisão em flagrante do usuário de drogas? Né? O agente que incorrer nesse tipo de conduta, ele deve ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, certo? Onde vai ser lavrado o TCO e providenciadas as requisições aos exames e perícias necessárias à constatação da eventual drogadição, certo? Existe uma especificidade interessante no tocante aos crimes relacionados à Lei 11.343. Coisa boa, chovendo no servidor, né? O prazo para a conclusão do inquérito policial. Se o indiciado se encontrar preso, será de 30 dias. Se ele encontrar-se solto, será de 90 dias. Né? Podendo haver uma duplicação desses prazos mediante pedido feito pela autoridade policial perante a justiça. Certo? É interessante que nós temos aqui, lá no crime do artigo 36, certo? Uma pena que é ainda mais alta do que a pena para o tráfico de drogas. É a pena do financiador, do agente, certo? Que concorre financeiramente com a manutenção do tráfico de drogas. O artigo 36 da Lei 11.343 diz justamente o seguinte: financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º, e 34 desta lei, reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias úteis. A pena mínima, interessante, a pena mínima são 8 anos. 8 anos, vocês sabem que uma condenação a 8 anos, o regime inicial será obrigatoriamente o regime fechado. Né? Será necessariamente o regime fechado. É a pena mais alta no tocante à Lei 11.343. Né? Se o agente, além de traficante, for financiador, ele vai responder pelo tráfico, certo? Mais uma circunstância agravante lá do artigo 4. Na realidade, essa circunstância prevista lá no artigo 40, certo? O artigo 40 ele traz uma série de causas que, na realidade, são causas especiais de aumento de pena, certo? Aumentando de 1/6 a 2/3 as penas combinadas pelas condutas previstas nos artigos 33 a 37 do Código Penal. Nessas circunstâncias, por exemplo, certo? Se o traficante, ele além de traficante, for o agente que financiar o tráfico, ele vai responder pelo tráfico, certo? Mais a majorante prevista lá no inciso 7 do artigo 40, certo? Ou seja, pela pena de 5 a 15 anos, aumentada de 1/6 a 2 anos. Certo? Existe outra especificidade inerente à Lei 11.343, no tocante ao prazo máximo para a formação da culpa, que deverá ser de até 195 dias, em se tratando de réu preso, certo? Sem que se caracterize o constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo.
Isso se dá em razão da natureza geralmente complexa da conduta, geralmente são organizações criminosas que envolvem múltiplos agentes, que envolvem circunstâncias extremamente específicas, inclusive com farto arcabouço financeiro a respaldar essas organizações, certo? Aqui é interessante porque nós temos, na sistemática da Lei 11.343, uma processualística própria. Aqui o juiz ele notifica o acusado, certo? Para oferecer uma defesa prévia no prazo de 10 dias, certo? Essa defesa prévia, ela tem como objetivo, como finalidade, fazer com que o juiz, eventualmente, não receba a denúncia. Certo? O juiz terá, portanto, 5 dias para decidir se recebe ou rejeita a denúncia. Certo? A progressão de regime é interessante porque, como se trata de um crime equiparado a crime hediondo, certo? Como se trata de um delito equiparado a crime hediondo, a progressão de regime, né, ela, inclusive, nos termos referenciados, não só pela Lei 8.072, pela Lei dos Crimes Hediondos, mas também pelo chamado pacote anticrime, na Lei 13.964, certo? A progressão de regime ela se dará agora com o artigo 112, inciso 5º, do novo pacote anticrimes, com 40% da pena, certo? Se o condenado for réu primário. Né? O inciso 5º do artigo 112 da Lei 13.964, novo pacote anticrime, estabelece um mínimo legal de 40% do cumprimento da pena para o apenado que for condenado pela prática de crime hediondo equiparado se for primário. Certo? Se não for primário, será de 50%, certo? Se ele for condenado pela prática de crime equiparado ou hediondo, certo? Com resultado morte, se for primário, vai dar o livramento condicional, certo? Se o condenado, no caso do reincidente específico na prática de crime hediondo equiparado, aí a progressão de regime aumenta para 60%, certo? Ou seja, nos termos da Lei 13.964, certo? O reincidente específico em tráfico de drogas, certo? Ele só tem direito à progressão de regime com 60% de cumprimento da pena. Se ele pegar, por exemplo, uma pena de 10 anos de reclusão, certo? E ele for reincidente, ele terá que cumprir 6 anos em regime fechado. Certo? Evidentemente, gente, há que se só pesar aqui o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, né? Obviamente, esses dispositivos aplicam-se após o advento do novo pacote anticrime, né? Quem cometeu esse ilícito
anteriormente, continua valendo aquela regra. Dos 2/5 se for primário, ou 3/5 se for reincidente. Certo? No caso da prática do crime de tráfico de entorpecentes, em razão desse delito ser equiparado à natureza de crime hediondo, nos termos lá da lei 8.072, certo? O tráfico de drogas ele não é crime hediondo, ele é parado a crime hediondo. E, portanto, recebe o tratamento de crime hediondo tocante, sobretudo, à questão da progressão de regime, certo? Que agora se dá, se for primário, com 50%, se for reincidente, com 60%, certo? Antes era, se fosse primário, com 2/5, se fosse reincidente, com 3/5. Certo? Havendo, inclusive, a vedação ao livramento condicional do reincidente específico, pela própria natureza, pela própria hediondez da conduta, pelo fato do crime de tráfico de entorpecentes tratar-se de um delito equiparado à natureza do crime hediondo, lá nos termos da 8.072, certo? Da lei dos crimes hediondos, certo? No tocante à posse de drogas para consumo próprio, não há inquérito, como eu disse, só há TCO, certo? Se faz o exame de constatação e o indivíduo é remetido para o juizado especial criminal, cabendo todos aqueles dispositivos inerentes à Lei 9.099, certo? Como a transação penal, a suspensão condicional do processo, ou, no caso, a aplicação daquelas modalidades de pena que os 3 incisos do artigo 28, que eu já falei na aula de hoje, fazem menção, que tem natureza muito mais educativa do que realmente punitiva. Né? Existe, inclusive, a possibilidade, no caso do indivíduo firmar uma transação penal e descumpri-la, o condenado recebeu uma admoestação verbal ao usuário. Certo? Aqui cabe uma pequenina digressão. O artigo 28 da Lei 11.343 não criminaliza o uso da droga ilícita, mas sim o fato de adquiri-la, guardá-la, mantê-la, transportá-la, trazê-la consigo para consumo próprio. O que se pune não é o consumo em si da droga, certo? E sim o fato do agente ter consigo ou transportar a droga, certo? A posse ilícita de drogas para consumo próprio, certo? Que é efetivamente criminalizada, certo? Apesar de não se atribuir uma pena de natureza deambulatória, uma pena privativa de liberdade, certo? Mas o crime de posse ilícita de substância entorpecente, posse ilícita de drogas, certo? Continua efetivamente existindo. Havendo, por parte da autoridade policial, a obrigação de apreender a substância ilícita para fins de destruição, para fins de incineração. Certo? No tocante ao elemento subjetivo do tipo, não há necessidade, no tipo penal do tráfico de drogas, certo? Do dolo específico de obter o lucro, certo? Pode haver o crime de tráfico, ainda que não exista finalidade lucrativa. Deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos criar aqui uma situação interessante. Uma amiga que oferece a outra uma carreira de cocaína numa festa. Vai, mulher, cheira, que é bacana. Certo? Ainda que ela não tenha o ânimos lucrande, ainda que ela não tenha o dolo específico, certo? De obter algum proveito econômico,
o simples fato de oferecer aquela substância estupefaciente, de oferecer aquele psicotrópico arrolado pela Anvisa como sendo uma substância ilícita entorpecente, já configura o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, lá do artigo 33. Se não, vejamos o que é que diz o retro-mencionado dispositivo legal, se não, vejamos o que é que diz o artigo 33 da Lei 11.343, da nossa Lei de Entorpecentes. Vejamos aqui o que é que reza esse dispositivo legal, a fim de comprovar o alegado por este professor, certo? O que é que diz o artigo 33, a Lei 11.343? Vamos aos verbos referenciados por esta conduta delitiva, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Vamos lá. O que é que diz o caput do artigo 33? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes não exige como elementar da conduta o ânimos de lucrar, a finalidade lucrativa, certo? A vantagem econômica oferida pelo traficante trata-se de mero exaurimento da conduta, tendo em vista que a consumação delitiva já aconteceu, certo? A pessoa que fornece a droga pode não ter nenhum interesse financeiro, como no caso que eu citei da menina que oferece cocaína para uma colega de faculdade, uma festinha, certo? Mas já há a caracterização, certo? Em todas as suas elementares, no sentido dos que existe são 11 verbos distintos, 11 ou 12 verbos distintos, certo? Já há a caracterização do crime lá do artigo 33, do crime de tráfico de drogas, nos termos da nossa Lei 11.343. Certo? Agora é interessante que a Lei 11.343 ela não tipifica a conduta do ato de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Certo? O verbo nuclear do tipo vem a ser oferecer e não induzir. Certo? Cheira que vai te fazer bem. Certo? Eu vou cheirar aqui, cheiro também. Em razão do princípio da estrita legalidade, essa conduta, por incrível que pareça, não seria uma conduta criminosa, não haveria crime no mero oferecimento, certo? Desculpe, mero oferecimento. No mero induzimento. Agora, oferecer a droga, ainda que sem a perspectiva de lucro, ainda que sem o objetivo de lucro, certo? Por óbvio, pela leitura que se faz
No caput do artigo 33, há, sem qualquer sombra de dúvidas, certo? A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, certo? Uma questão importante aqui no tocante ao tráfico de drogas é a eventual possibilidade do erro do tipo ou do erro de proibição. Vamos só aqui recordar o que é erro do tipo ou erro de proibição. Eu acho que todo mundo aqui deve lembrar, né? O erro do tipo diz respeito a um dos elementos descritivos do tipo penal, certo? A um dos elementos que fazem parte da própria conduta descrita em abstrato pelo legislador penal. Como, por exemplo, o sujeito que atira, essa é um exemplo clássico da doutrina, que atira num companheiro de caçada achando que está atirando num animal, certo? Se o erro do tipo ele for excusável, afasta-se tanto o dolo quanto a culpa. Se ele for inexcusável, afasta-se o dolo e a chamada culpa imprópria. Se porventura a figura delitiva fizer a previsão da culpa, né? Da forma culposa da conduta, certo? O erro de proibição, não. O erro de proibição diz respeito à natureza ilícita da conduta. O sujeito pensa que é lícito quando na realidade não é, certo? Por exemplo, o sujeito sertanejo, o homem do sítio, sem esclarecimento nenhum, que caça a ribação pensando que é uma conduta legal. Ele incorre no erro de proibição. A conduta, na realidade, configura um crime ambiental. Mas não é equivocado o entendimento daquela pessoa de pouco esclarecimento, a conduta trata-se de uma conduta perfeitamente ilícita, né? E, portanto, há um erro de proibição. Essa é a grande diferença entre erro do tipo e erro de proibição. Aqui no que diz respeito ao tráfico de drogas, pode haver tanto o erro do tipo quanto o erro de proibição. Por exemplo, sujeito que um amigo pede para levar uma encomenda, certo? Rapaz, leve essa mala de roupa para mim, ou leve essa mala cheia de... Aqui está cheio de queijo, de manteiga, de caicó, para uma prima minha que mora em Londres e está com saudade do queijo daqui e tal. E ele não sabe que dentro da mala não tem só queijo, não só tem roupa, enfim. E tem droga, certo? E a pessoa acaba sendo induzida a cometer um ilícito e erro do tipo. Se o erro do tipo ele for inexcusável, certo? A pessoa não responderá, né? Como não há modalidade culposa do ilícito, ou há o erro do tipo ou não há o erro do tipo, certo? A questão do erro de proibição. Um uruguaio, um holandês ou um norte-americano que resida num estado, hoje em dia, 12 estados dos 50 estados da Federação dos Estados Unidos permitem o uso recreativo de maconha. Eu, graças a Deus, nunca fumei maconha na minha vida. Eu digo graças a Deus, mas não é preconceito, não. Porque eu acho um mato muito mal cheiroso, entendeu? E para mim, o bom e velho álcool etílico já baixa, como substância entorpecente. Que é entorpecente, mas é lícita, né? É lícita. Embora cause também graves efeitos sociais, né? Jurandir Rio. Estou lembrando aquela Oktoberfest, Jurandir, no saudoso Gastrobar. Né? O Gastrobar foi uma das... O Gastrobar foi uma das vítimas da pandemia, como tantos bar. Rapaz, olha, a última vez... Foi bom demais. Ali era todo tipo de sabor, provei o que pude lá. Ah, Maria, bom demais. Foi bom demais. Foi bom demais. Aquela festa foi maravilhosa. A última vez que eu fui a um bar, rapaz, foi em março.
Eu tinha ido resolver um caso em Natal e acabei indo com um amigo meu, a casa de praia da família dele em Muriú, e a gente tomou uma numa barraca de praia em Muriú. Foi a última vez que eu fui a um bar, entendeu? Em razão do isolamento social necessário à pandemia. Tomar uma só em casa, né? Só em casa. A última vez que eu fui a um restaurante foi com minha esposa, foi com a Emanuele, em Mossoró, em março também. E aí resolveu um caso em Mossoró, e a gente conheceu uma churrascaria muito bacana lá em Mossoró, e pronto. A última vez que a gente foi a um restaurante, entendeu? É uma tristeza, sabe? Esse período ter sido muito difícil. Mas vamos lá. A questão do erro de proibição. Está dizendo que nunca tinha fumado maconha, mas que não tinha nenhum preconceito contra. Vários amigos meus são usuários dessa substância, e isso não lhes faz ser melhores nem piores. E, sinceramente, eu enxergo uma hipocrisia muito grande, sabe, da nossa sociedade na proibição ao consumo desse entorpecente. 12 estados norte-americanos já permitem o uso recreativo da maconha, né? Assim como o Uruguai, assim como a Holanda. Né? Mas um estrangeiro desses, um holandês, norte-americano ou uruguaio, que resolva acender um cigarro de maconha achando que aqui essa conduta é lícita. Então, na realidade, obviamente, é uma conduta ilícita que se adequa ao artigo 28 da Lei 11.343, né, a Lei de Tóxicos. Um agente que incorra nesse tipo de conduta, ele incorrerá num evidente erro de proibição, julgando, coitado, equivocadamente a prática como uma prática lícita, quando na realidade ela não é lícita, né? Incorrendo num erro de proibição, certo? Gente, é perfeitamente possível haver o concurso de delitos, o concurso de crimes, do artigo 33 do crime de tráfico de drogas, com o crime do artigo 35, o crime de associação para o tráfico. Assim, por exemplo, um grupo de traficantes que formam uma associação criminosa, uma quadrilha ou bando, cujo objetivo seja a prática do crime de tráfico de entorpecentes, eles deverão responder concomitantemente pelo tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e pelo delito de associação ao tráfico, certo? Ou seja, responderão pelos artigos 33 ou 34, a depender da circunstância, né? Em concurso com o artigo 35 da Lei 11.343. Por isso que eu digo que, geralmente, o tráfico de drogas ele atrai uma pena, como geralmente são mais de 2, de pelo menos 8 anos de reclusão. Né? É interessante também outro ponto, gente, no tocante à caracterização do ilícito, da associação ao tráfico, do artigo 35, é importante que reste demonstrado que a associação de pessoas continha um ajuste prévio, anterior, duradouro, certo? O objetivo de traficar drogas, certo? Existe a atipicidade da conduta do artigo 35 quando ocorreu uma reunião meramente ocasional de coautores para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Quando 2 amigos, por exemplo, um exemplo da festa, se reuniram e disseram, rapaz, vamos ganhar um dinheirinho aqui vendendo e tal. Não há o ânimos associativo necessário ao artigo 35 da lei. Aqui o que há é a mera coautoria delitiva, certo? Em razão da eventualidade, certo? Existe o... Gente, já são 6h37, eu vou deixar para terminar essa nossa aula sobre tráfico de drogas, na aula de amanhã, se Deus assim nos permitir. Amanhã a gente se encontra
para concluir esse nosso estudo, em razão de que já são 6h40 da noite. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer a todos e a todas que aqui estiveram presentes, bem como aos nossos amigos internautas que nos acompanham através do YouTube. Pessoal, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, convidem os amigos para a gente fomentar as nossas discussões jurídico-penais. E desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira. E amanhã a gente conclui esse assunto relativo à Lei 11.343, a mais essa outra espécie normativa da nossa legislação penal extravagante. Muito obrigado a todos e a todas, e uma ótima noite. Fiquem com Deus e até amanhã, meus caros amigos e minhas caras amigas.